Sul Notícias, seu canal de informações. Muito bem, agora 8h20. Bom dia para você que está ouvindo a Cultura Sul FM. Vamos então para a nossa entrevista de hoje com o Douglas Lara, que é presidente do JUC, falar sobre os projetos, né, sobre a história do JUC e muito mais aqui. Você pode mandar sua pergunta no 8804-2851. Nesse momento, a live no Facebook, portal Cultura Sul FM, e também logo mais disponível no YouTube. Bom dia, Douglas, seja bem-vindo. Bom dia, Cleverson, bom dia, Elias, bom dia, Rayane, que está aqui conosco, e todos os ouvintes da Rádio Cultura Sul FM. Pois é, primeiramente já parabenizar você por esse trabalho que você faz com os jovens há muitos anos aqui em São Mateus, viu, Douglas? Valeu, cara, obrigado. Conta um pouco da história pra gente, como que começou esse teu trabalho com o grupo de jovens, que já são alguns anos, né? Já esse ano de 2022, o JUC completou 15 anos, né? Debutou aí na história samateuense, graças a Deus, né? Um trabalho longo. Começou lá em 2007, né? Lá na Capela da Vila Amaral, né? Em 2012 veio pra paróquia, né? Virou grupo paroquial. E foi se disseminando aí na sociedade samateuense, não só dentro da parte religiosa, né, mas também na parte social, da parte do teatro, como por exemplo a gente vai falar aqui hoje, né? Então foi um trabalho assim, começou formiguinha, passo a passo, né, com 6 jovens só. E hoje já passaram mais de 3.000 jovens, né, nesses 15 anos aí, várias gerações, já temos casais que se formaram no grupo, já tem filhos, né, e, enfim, graças a Deus um trabalho bem permanente aí que está durando, né, um bom tempo aí para São Mateus do Sul. Pois é, nós já tivemos outros grupos de jovens também aqui na nossa cidade, e o que mais tem esse tempo de duração é o JUC, né, já, como você mesmo disse, 15 anos, já são muitas histórias. O que você acha que fez com que o JUC chegasse a completar 15 anos, e com certeza tem muito mais tempo ainda pela frente? O pessoal sempre pergunta isso pra gente, né? Até porque grupo de jovens é um movimento em extinção praticamente, né? Sim. São pouquíssimos realmente. A gente viaja bastante para outras dioceses, outras cidades, e a gente sabe que são poucos. Cara, eu atribuo essa participação do JUC, né, ao pessoal que tá à frente do grupo, né? Porque que consegue levar essas atividades, né? E o grupo também conseguiu se modernizar, né? Por exemplo, nos primeiros anos de grupo lá, nem eu mesmo tinha celular, por exemplo. Então a gente não se comunicava muito bem. Outra coisa, dar um exemplo, né? Ir para Curitiba, por exemplo, era uma viagem praticamente internacional, né? A gente não saía e tal. Hoje é muito mais fácil, né? A comunicação está muito mais estreita, a gente consegue fazer as coisas, né, com muito mais facilidade, e a gente foi se modernizando, né? Por exemplo, hoje para você reunir num final de semana é muito mais difícil do que era antes. As pessoas têm muito compromisso, muita coisa para fazer com família, qualquer coisinha tá viajando para fora da cidade, então para você reunir fica mais difícil, a gente teve que se adequar, né? Por exemplo, no início os encontros eram todos final de semana, agora a gente sempre faz a cada 15 dias, porque já dada essa demanda. Nunca antes a gente tinha jovem que morava fora de São Mateus, hoje a gente tem mais de 10 que moram e estudam fora, vêm para cá só no final de semana, então a gente tem que dar uma dosada também, porque daí a pessoa precisa ficar com a família, né? Tem seus compromissos. Então a gente conseguiu se adaptar e tá indo bem, continua seguindo firme. E a paixão, né, da Paixão de Cristo, o teatro, né? Há quanto tempo que tem a peça? Então a Paixão, ela começou na década de 90, não com o JUC aqui em São Mateus, né? Muitas cidades fazem a Paixão de Cristo, na verdade, né? Irati, que mesmo faz, Guarapuava, enfim. E aí quem começou foi o Pau e Corda, né? Que é um grupo teatral aqui de São Mateus. E aí eles pararam também no final dos anos 90 ali. E aí o JUC nasceu lá em 2007, lá em 2014, o Jairo Walter de Paula, que era um dos precursores, que é o nosso palhaço chuvisco aí de São Mateus, né? Ele procurou o JUC para ver se o JUC conseguiria fazer o teatro, né? Porque ele tinha vontade de fazer. E aí ali a gente conseguiu trazer alguns membros remanescentes ali do Pau e Corda, como o Zé Sutoski, a Ivana, o Edgar Maier, né? E eles vieram e a gente acabou refazendo aí então o primeiro ano, né? Em 2014, da Paixão de Cristo. Foi um sucesso, assim, porque fazia muitos anos que não tinha o teatro em São Mateus, né? E a gente acabou assumindo essa parte do teatro, né? Tanto que a Paixão hoje é o maior projeto, assim, do JUC, dado o tanto de trabalho que dá, o tempo que ela dura, né? E assim por diante. A Paixão para produzir é 4, 5 meses, né? Para produzir uma peça dessa. Então é um trabalho árduo assim mesmo, né? E quantas pessoas são envolvidas nesse teatro? Então, na primeira não foram muitas pessoas, foram umas 60 pessoas na primeira, em 2000, o grupo, né? O JUC inteiro, né? Mais alguns convidados. Agora na última já superou 150
pessoas, porque daí vai crescendo a estrutura, né? Cresce personagens, adequa-se o texto, enfim, vai aumentando, né? E você vai tendo mais estrutura, né? E claro, quanto mais você aumenta o texto, por exemplo, mais aumenta o número de pessoas, maior o custo, né? E assim tudo vai crescendo proporcionalmente. Quem são os roteiristas da peça? Então, em 2014 foi o texto original da Paixão de Cristo, feito pelo Jonas Kukl. Eu digo original da Paixão de Cristo do Pau e Corda, né? Porque o texto é bíblico. Então o texto não é meu, o texto é bíblico, né? Só você fazer uma adaptação ali, né? Do texto bíblico. Aí em 2015 e 16 foi o Gerson César de Souza que escreveu para nós o texto, né? O Gerson era aqui de São Mateus, né? Trabalhava na Petrobras, foi transferido, né? Foi embora há algum tempo. E em 2018, que foi o último ano até então, antes da pandemia, foi o próprio Fernando Vander, que era o Jesus, né? Então ele fez a adaptação. E aí as últimas duas foi eu mesmo que fiz a adaptação. Então a gente, com o tempo, né, foi aprendendo, né, pela necessidade. E aí a gente foi escrevendo, né, pegando. Hoje com a internet, Clever, você tem muita facilidade para você fazer ali. A parte mais que também dá para você fazer uma revisão é a parte de como que você vai colocar, por exemplo, a linguagem. Se vai ser na terceira pessoa, na primeira pessoa, como é que eu posso explicar? As pronúncias da época, né? Sim. Mas hoje, com um professor de português, por exemplo, ou alguém que entenda minimamente teatro para fazer uma revisão, né? Eu mesmo submeti o meu texto a alguns padres, né, para conferirem, você não tá falando nenhuma besteira ali, porque a Bíblia, ela tem muitas partes difíceis de ser interpretada, então você tem que, e pior ainda, existem várias interpretações às vezes de uma mesma frase, né? Então você precisa saber exatamente ali para colocar num contexto que o público possa entender a cena, o que tá acontecendo, né? Mas as últimas duas foram minhas, e na próxima também, do ano que vem vai ser, eu já tô escrevendo aí, já 70% já tá pronto do texto, né, da peça do ano que vem. Sim, e como que são selecionados os atores para participar? São só integrantes do JUC ou é aberto para outras pessoas da comunidade também? Não, é aberto, né? Inclusive nessa última, que foi de 2022, né? A gente teve várias pessoas que participaram com a gente, convidadas, né? E outras que se interessaram, né? Agora mesmo, quando a gente anunciou essa questão do recurso, né? Algumas pessoas entraram em contato com a gente ali pelo Messenger, pelo Instagram, dizendo que tinha interesse de participar, né? Porque é um trabalho, assim, muito interessante. Por exemplo, tem uma cena lá que tem as crianças, né? Então as crianças, elas vão se adaptando ao teatro. Lembro da última agora que aconteceu, né? Teve a filha, até vou falar quem aqui, a filha da professora Dani Gralac, do Chasco, né? Eles participaram da peça com as duas filhas, né? A menorzinha, né? No último dia, assim, depois de 5 meses de trabalho, né? A menorzinha, pela inocência da criança, ela chorou, né? Porque ela sabia que era o último dia que ela ia estar com a gente ali, né? Talvez a insensibilidade do coração adulto não deixa demonstrar em lágrimas, né? Mas a criança chorou ali e tal. Então, assim, é um trabalho, assim, ferrenho, são, como eu falei, 5 meses. Eu e o Jairo, o pessoal, os Sutos que estão encabeçando o projeto, a gente respira paixão 24 horas por dia, porque tem um trabalho lascado. Final de semana não existe nesse período, né? Porque a gente está envolvido em ensaio no sábado, no domingo, até altas horas da noite, enfim. Todas as pessoas que participam têm muito amor pela peça, porque conciliar a vida pessoal, profissional, aí, né, os ensaios, tudo. Não, esse é o maior desafio, né? Sim. Esse é o maior desafio, tanto que adequar, por exemplo, você imagina adequar uma agenda de ensaios, né? Com 150 pessoas. Pois é. Então você tem que fazer, né? E sem contar que as pessoas têm suas vidas, né? Então, filhos, enfim, vestibular. Vou te dar um exemplo. Ano passado a gente teve vestibular lá um dia. Eu marquei o ensaio sem me tocar que tinha um vestibular nível estadual. Grandioso lá, mais de 20 iam fazer o vestibular, tive que cancelar o ensaio, porque, né? Mas isso acontece, é natural, você tem que aprender, né, a se adequar. Pois é, e agora, né, segundo as informações, foi aprovado então pela Secretaria Especial de Cultura no Governo Federal o projeto do Teatro Paixão de Cristo, vai contar com um recurso aí muito importante do Governo Federal. Pode falar sobre isso pra gente? Então, o maior desafio da Paixão, depois dessa questão toda estrutural de trabalho, é o financeiro, claro, né, como qualquer empreendimento. A peça, no total, assim, ela custa em média aí R$30 mil para fazer uma peça desse tamanho, né? Então as pessoas perguntam, no que vocês gastam tudo isso? Cara, só em estrutura de som, iluminação e palco é 50% desse valor, né? Porque é uma questão de conteúdo e material especializado, então montagem, desmontagem, né? A locação é por dia, você tem que ensaiar alguns dias com estrutura montada, enfim. E aí esse ano, na peça de 2022, a gente teve que ir atrás de mais ou menos umas 35, 40 empresas para conseguir o patrocínio, né? Para fazer. A prefeitura nos ajudou também com algumas questões que elas têm em licitação, que no caso foi com o som
e a iluminação. Então eles ajudaram e a gente foi atrás das empresas, né, para patrocinar o restante, porque daí tem figurino, cada vez que você altera um texto, você tem que incluir personagens novos, então é um figurino novo, enfim, tem uma série de custos, né? Locação de cadeira, por exemplo, o público assistivo, você não tem, né, isso disponível, então tem que locar. E aí uma das empresas que patrocinou nós na PES 2022, que foi a Ravato, ela deu uma dica, ela falou, olha, até o proprietário lá falou para mim, falou, olha, toda vez que a gente patrocina alguém assim, dessa forma a gente vai ajudar vocês, a gente tá tirando dinheiro do bolso. Então é como se eu estivesse tirando dinheiro meu aqui do meu bolso e pagando. Sendo que nós mandamos muito recurso para fora de impostos. Aí eu falei, não, mas como que funciona essa questão dos impostos? Então daí ele explicou sobre a lei de incentivo à cultura, né? Então, que é a antiga lei Rouanet. Então eles mudaram lá o nome, né, nessa gestão lá do governo federal. Então ela virou a lei de incentivo à cultura. É aí que eu te digo, Cleber, são duas situações. A primeira que nós mesmo, imagine, eu já fiz vários projetos, não nessa questão cultural, mas vários outros projetos para depressão de contas, seja na esfera eleitoral, na esfera da Petrobras, enfim, vários lugares, e não tinha nunca feito da Paixão de Cristo, porque a questão da paixão é o seguinte, a igreja, né, o JUC é vinculado à Igreja Católica, e a igreja ela não é permitida participar de muitos desses processos por conta da imunidade tributária dela. Então a igreja em si, qualquer igreja, ela não vai conseguir participar. E aí então a gente nunca foi pra frente, né? Nunca tentou fazer esse projeto. Só que daí a Ravato nos sugeriu uma consultoria que fica ali em Pomerode, que chama Esquadra Assessoria o nome. Até quem tem movimentos aí de dança, folclórico, enfim, né? Até o próprio Carolinca tá fazendo um projeto agora, né? Eu até conversei com a coordenadora dele na semana passada. Então, eles fazem eles constroem o projeto para você, né? Até um custo muito acessível, posso até falar o valor aqui, custou R$ 1.900 o projeto. Então, baratíssimo, né? Você fornece as informações, eles colocam no modelo adequado e submetem o projeto para o Ministério lá, que era Ministério da Cultura, agora é uma Secretaria Especial da Cultura, né? Do Governo Federal. Eles fazem toda a análise, demora ali uns 6, 7 meses para ter essa análise documental, né? E a gente faz. Eu não consegui submeter o grupo em si como movimento, porque o JUC não tem CNPJ. Então, como eu te falei, a gente, por ser vinculado à igreja, né? Toda vez que precisava emitir uma nota, faz perante a igreja. Faz usando ali o CNPJ da igreja. Então, a gente não fez. Eu submeti pelo meu CPF mesmo, do Jairo e do Sultoski. Então, pelo meu CPF foi aprovado, daí a gente teve que comprovar, né? A questão do trabalho voluntário, isso não foi difícil, porque tem muitos elementos, né? Matérias da imprensa, foto, vídeo, né? Então foi fácil de fazer. E aí nós tivemos a surpresa, né? Tanto que a gente nem pediu esse valor todo que foi aprovado, foi aprovado R$250 mil, né? A gente pediu R$60 mil, que era para fazer 2 anos de peça. Então era fazer 2023, que é ano que vem, e 2024. E eles acabaram fazendo o aumento, porque daí eles multiplicam pela quantidade de peças que você pode fazer num ano. Então a probabilidade de 2023, 2024 a gente apresentar essa peça em outras cidades é bem grande, né? Fazer uma espécie de uma turnê, digamos assim, né? Muito bacana, importante. Na pandemia, como que foi? Cara, na pandemia foi difícil porque sobretudo assim, grupo de jovens, né? A Paixão parou 2 anos, não teve o que fazer, né? Porque foi bem quando começou ali a pandemia em 2020, né? Foi a pandemia. 2020. A gente já tava começando ali os ensaios, né? Porque daí assim, abriu a Páscoa, né? De 2020, não rolou, porque daí aconteceu toda essa situação. 2021 também não tinha condições, porque já tinha todas aquelas restrições de toque. Como é que você vai fazer um ensaio de cena sem ter o toque, né? É impossível isso, né? Então não aconteceu. Então a gente teve que segurar, aproveitou para adequar todo o processo, né? Foi feito um texto novo, então voltou, graças a Deus, quando voltou, o grupo voltou consolidado ainda, né? As pessoas que estão ali com a gente são pessoas muito boas, realmente, sendo do JUC ou não, são pessoas que sempre estão de cabeça, sabe? Porque, cara, como eu falei, é um desafio muito grande conciliar a vida pessoal com isso, né? E o que inspirou você a fazer esse trabalho com os jovens e se manter há tanto tempo assim, para dar o pontapé inicial para começar esse trabalho? Eu sempre digo isso, né? Até no meu casamento, no passado, falei isso lá, né? Sempre é uma questão familiar mesmo, né? A minha mãe e meu pai sempre foram envolvidos, né? Com essa questão da igreja. E eu fui coroinha, né? Acho que uns 8 anos, mais ou menos. E aí, depois disso, você acaba engajando, né? Então, você aprende a ter um amor pela liturgia, né? E aí, uma forma mais fácil de se adequar é na idade que você tá. Então, quando eu entrei ali com 14 anos, fui morar na Vila Amaral e, graças a Deus, alguém lá, chamado Tico, Leandro Proman, deve estar ouvindo aí, tinha montado o grupo, né? O JUC. Então, eu acabei entrando, tomando gosto pela coisa, com 8 meses ali já era presidente. E fiquei, cara, até desde esse período inteiro lá. A gente tem eleição, né? No grupo ali, anual.
E eu nunca teve assim alguém que quisesse realmente assumir a presidência. Tem cargos, sempre tem candidato para todos os cargos, tesoureiro, secretário, mas para presidente nunca tem. E até as pessoas me perguntam, quando que você vai se desligar, né? Porque eu já tenho 31 anos, né? Em tese, pela igreja, eu já não poderia mais estar no grupo de jovens, que lá é 24 anos. Então, eu tô há alguns anos aí. Mas a questão é que, infelizmente, hoje não tem. É triste de dizer, de certa forma, é uma situação um pouco complexa de falar, mas é realidade. São poucos os jovens hoje que se interessam, né, por esse trabalho, né? Até porque os próprios jovens, às vezes, têm um certo preconceito, Cleber. Eles acham que eles vão lá, vão ficar 2 horas ajoelhados no milho, rezando lá no encontro, e não é assim que a banda toca, né? Então, nosso trabalho, a nossa forma de evangelizar é jovem. A nossa forma de fazer, né? Eu, de certa forma, até tenho uma amiga tua aí, da rádio, que já fez programa aqui, que é a Marli Perrelli, sempre eu converso com ela sobre isso, né? Então, o Juque, ele é o meu rejuvenescedor, o meu renil, digamos assim, né? Porque eu tô com 31 anos, mas o meu convívio social é com a grande maioria ali dos 15 aos 22 anos. Então, eu tô sempre inteirado nessas coisas, né? O que não quer dizer que eu faça TikTok, viu, Elias? Sim. E em relação a igreja, né? É impossível falar da igreja, falar aí do grupo de jovens, sem lembrar do Padre Silvano. O Padre Silvano foi uma peça muito importante também ali no Juque, né? Cara, o Padre Silvano foi assim, até você criar confiança, cara, para você defender uma ideia, um projeto, você precisa de apoiadores, né? Então, hoje a pessoa, para isso, eu falo com a maior tranquilidade do mundo, seja uma autoridade do município, seja uma autoridade do clero, ela teria que ter muita coragem para ir contra uma atividade do Juque, por exemplo. Porque o grupo criou, né, uma credibilidade perante a sociedade são-mateuense, né? E não é pelo Lara isso, é por todo mundo que participa, pelas atividades que desenvolve. E o Silvano, ele foi essa peça, essa alavanca, quando a gente não tinha essa credibilidade. Então, cara, hoje, infelizmente, é uma realidade. A gente sofreu muito, né? A gente disputava espaço para fazer o grupo com um chá de bebê. A gente chegava lá, fazia um encontro no nosso dia, nossa hora, estava alugado o salão, não o salão paroquial, mas na Vila Amaral, enfim. Então a gente teve muita resistência. E não é só com a gente, existe resistência com a juventude em todos os setores, né? No próprio emprego, por exemplo, todo mundo quer bom profissional, mas quer que o jovem chegue lá com 15 anos para trabalhar de aprendiz com 20 anos de experiência. Então são uma série de coisas que na igreja também não é diferente. Então o Silvano, assim, eu tenho uma gratidão muito grande, né, por ele, porque ele peitava mesmo, né? Ele dava carta branca, autonomia, e errado ele não estava, porque você veja, há 15 anos, né, o grupo à frente tem um carinho muito grande por ele, né? E todos os padres que vieram de uma forma geral, como o padre José Carlos que nós temos hoje, assim, o apoio é irrestrito, né, da própria diocese. O pessoal tem uma confiança bem grande na atividade. O Juca recebe muitos convites para se apresentar em outras cidades? Recebe e infelizmente ele não consegue atender a todos os convites, né? Não só em apresentações, mas em eventos em si, né? Porque o pessoal, assim, se surpreende, né? Da forma de fazer. Vou te dar um exemplo, tem um carnaval cristão que acontece em Telêmaco Borba, né? Chama Alegre, tem um dos maiores do Brasil, é gigante lá a atividade deles, e a gente já foi lá no ano da pandemia, um pouquinho antes da pandemia ali, e agora já foi convidado para ano que vem, tem eventos em Aparecido do Norte, enfim, vários lugares, a gente sempre está envolvido, né, com essas atividades. E realmente não pode atender todo mundo. Agora mesmo, dia 4 de dezembro, vai ter um evento bem grande no Instituto Pia Marta, aqui do União da Vitória. Já fomos convidados, mas não vai dar, porque nós temos um evento no mesmo dia que vai bater datas aí, né, para participar. Pois uma pessoa fez uma pergunta, se você pensa em fazer uma outra peça relacionada. As pessoas cobram bastante, sabe o que é, Cleverson? Nesse período, por exemplo, do Natal. Sim, a pergunta era sobre isso. Vocês já pensaram em fazer uma peça relacionada ao Natal? Já. Só que daí, assim, o que acontece? As pessoas, elas não sabem que agora em dezembro a Paixão de Cristo já tá rolando para 2023, porque ela dá muito trabalho. Vou dar um exemplo. A peça da Paixão de Cristo tem 16 cenas, 16 atos, né? As pessoas falam, porque não encurta? Não tem como. Como que você vai contar a crucificação sem contar a traição de Judas? Não tem como. Sim. Você tem que contar o enredo ali, né? Embora as pessoas já saibam e tal. Então, assim, é um tanto quanto difícil. Eu acredito que pra gente fazer outros teatros no nível da Paixão, né? Porque o Teatro da Paixão, embora seja feito só por pessoas amadoras, ele já tá num nível, assim, pré-profissional, digamos, né? A gente já assistiu, já vieram várias pessoas, artistas profissionais, assistir a peça, que já disseram, olha, o trabalho de vocês é pra sair daqui e não ser só um trabalho de grupo de jovens, vocês podem viver disso. Só que não é uma realidade, né? Eu tenho minha profissão, o Jair tem a profissão dele, o emprego, enfim.
Então a gente não consegue por uma questão de tempo, realmente. Não tem como. A gente, para fazer uma peça de Natal, teria que começar a ensaiar em julho, por exemplo. Daí imagina, você acabou de terminar a Paixão de Cristo, né, que vai acabar ali, encerrar a Prestação de Contas tudo lá por maio, junho, e daí em julho você já começa, né? Os próprios atores não vão querer. Claro, uma coisa menor, viu, Cleverson, é possível. Tipo, vamos fazer um alto de Natal aí com 3 atos, é possível? Talvez seja possível. Não surgiu incentivo, porque infelizmente pelo próprio poder público muitas vezes não há esse incentivo. Não há incentivo. E isso eu não estou falando de São Mateus do Sul. Estou falando do Estado, né? E estou falando do próprio governo federal. Eu vou te dar um exemplo. Essa questão desse recurso, 250 mil. Algumas pessoas perguntaram, nossa, mas eles vão depositar esse dinheiro numa coisa. Não é assim. Esses 250 mil reais são empresas que são tributadas no lucro real, né? Que é uma forma de tributação. Geralmente mercados, empresas grandes, que elas podem destinar até 4% do seu imposto, que é apurado de forma trimestral. Elas podem destinar para quem elas quiserem em projetos aprovados pela Secretaria Especial da Cultura, que é o caso do nosso teatro agora. Então, na verdade, ainda a gente vai ter que ir atrás desse recurso, dessas empresas, né? Então, são muitas, né? E como as empresas não perdem nada com isso, pelo contrário, elas ganham, porque o imposto elas vão ter que pagar do mesmo jeito. E ainda elas vão ganhar o patrocínio, né? Digamos assim, porque nós vamos divulgar a marca dela na Paixão de Cristo, né? Então, a gente vai conseguir fazer e tal. Então, é um trabalho, cara, que não é só subir no palco e apresentar, né? Tem um trabalho de bastidor muito grande. Pra você ter uma ideia, ano passado, só pra Curitiba, pra comprar... Ano passado não, eu sempre falo ano passado, mas a peça foi esse ano, né? Eu tive que ir pra Curitiba umas 12 vezes comprar tecido, pra você ter uma ideia, né? Até outra crítica que as pessoas fizeram, por que não compra o tecido em São Mateus, né? Não compra, infelizmente em algumas situações não tem como, porque não tem o tipo de tecido aqui, é uma coisa específica, né? Por exemplo, as pessoas não fazem ideia paetê, o que é paetê, né? A grande maioria das pessoas não sabe, mas é um tecido específico, né? Para determinados tipos de figurinos, então tem um estudo em cima disso, é uma coisa bem complexa, realmente bem complexa. Elias? Lara, eu já pensei que o dinheiro estava na conta e ia pedir um dinheiro emprestado, mas não vai rolar. Não rolou. Não vai rolar. Bem, você falou aí que a demanda era de 60 mil reais e foram agraciados com 250 mil, né? Pensou-se em elevar o nível de produção, já que você falou que existe ali um gasto bastante grande com iluminação e com o palco, né? Sim. Claro, né? E tem a questão de produção, tudo que demanda aí o restante do gasto, digamos assim, né? Como tem agora essa possibilidade desse dinheiro vir para vocês, né? Como você falou ainda, depende do trabalho, de ir nas empresas e tal, né? Mas isso não vai ser uma coisa difícil, né? Dentre tantas coisas difíceis que vocês fazem, né? Porque pense bem em escrever o texto, adaptar o texto, né? Parece fácil, mas não é, né? Não. São todos os trâmites ali tem que ser seguidos, são passos, né? Como você falou, que tem que levar o texto para análise e tudo mais. E aí, chegaram à conclusão de que, ou se chegou a cogitar em elevar o nível da produção, deixar uma produção mais elevada, assim, em termos de visual, efeitos visuais, algo nesse sentido? Então, uma pergunta muito interessante. Ano passado, aliás, mais uma vez, esse ano, a gente teve a oportunidade de assistir ao espetáculo de um grupo teatral que tem de Araucária, que é tradicional, existe mais de 40 anos, que é o Grupo Lantere. Eles fazem um trabalho fenomenal, eles vivem disso, né? O trabalho deles é fantástico. A gente foi lá e viu o trabalho maximizado, gigantesco, né? Porque, vou dar um exemplo, nós na nossa peça a gente tinha 12 soldados, né? Da Guarda Romana que fizeram o teatro. É mais do que suficiente, às vezes até algumas cenas assim, davam até uma tumultuada no ato, porque é muita gente em cena daí, né? Imagine 12 soldados, mais 12 apóstolos, mais Jesus, mais não sei o quê. Então virava uma bagunça ali. Os caras tinham num esquadrão de soldados lá, eles tinham 50 soldados. Nossa Senhora. Então, eles tinham... eu acredito que o elenco deles ele passou de 500 pessoas, né? Cuspidores de fogo, de artistas circenses, né? Porque tem alguns atos da Bíblia lá que realmente era uma festa e tal. Claro que a gente minimiza isso, né? Por questões de segurança. Imagina, a nossa peça foi feita dentro do salão do Parque de Exposições. Se eu colocar um cuspidor de fogo lá, já vou ter que ter o caminhão do bombeiro do lado, porque é pequeno, né? Então não tem como. Aí o que aconteceu? A gente foi lá assistir e aí você fica pensando, né? Tem condições de maximizar a nossa peça no nível daquele? Estruturalmente agora teria. Só que a minha preocupação enquanto diretor e do Jairo e dos outros é o seguinte: a ascensão, você fazer uma ascensão de uma forma muito expressiva, de imediato, assim, né? Porque a gente vem numa crescente, né? E todo mundo que faz algo e que quer fazer pra frente, ele vai ter que no mínimo ou manter ou aumentar. Regredir não é a ideia, né? Então a gente, mesmo com esse recurso, a gente vai fazer uma escala gradativa de
de aumento. Vai ser um espetáculo melhor do que desse ano, com certeza. Nós temos obrigação, temos dinheiro para fazer isso. Agora, não quer dizer que... Vou dar um exemplo, né? Muitos jogadores de futebol, já que estamos na época da Copa, vou dar um exemplo para explicar isso, né? De uma forma administrativa, digamos assim. O Pelé, por exemplo, né? Não é do nosso tempo, mas se você for estudar, se aposentou no auge dele. Então, ele é tido como rei porque se aposentou na melhor fase da vida dele. Muitos jogadores de futebol hoje, até os melhores do mundo, aí eleitos muitas vezes, eles deixam para se aposentar lá com perto dos 40 anos, né? E acabam ficando, vou dar um exemplo. Quem que há 2 Copas atrás criticaria a convocação do Daniel Alves? Sim. Ninguém. E agora, por que o cara foi? Porque ele caiu o rendimento. Então ele não quis se aposentar quando ele esteve no auge, não quis parar quando ele esteve no auge, ele quis insistir. Então com a Paixão de Cristo é a mesma situação. Nós não vamos fazer se nós estivéssemos indo, né, para quem estiver vendo a live, numa crescente assim, eu não posso fazer uma crescente assim agora. Porque depois, para mim subir mais ainda, vai ser uma escalada estratosférica. E não é a ideia. Não é a ideia. Claro, a gente vai aumentar em elementos cênicos, com certeza. Tamanho de estrutura, com certeza, né? Mas não assim astronomicamente, porque a gente tem que manter um determinado padrão, né, para poder seguir para os próximos anos. Até porque, Elias, esse recurso ele só vai ser garantido para 2023 e 2024. Se eu quiser refazer esse projeto, eu tenho que refazer e esperar no mínimo um ano. Então, 2025 eu não terei esse recurso. Então, eu vou ter que caminhar com as minhas próprias pernas novamente, ou em outros projetos e assim por diante, entende? Muito bem, como diz o linguajar popular, então devagar com a dor que o santo é de barro. Justo, mas olha, esse aí devagar e sempre. Devagar e sempre. Esse Todor para nós é o mais. Só pra você ter uma ideia, a gente construiu uma biga romana pra peça desse ano. Uma biga romana. Beleza, a biga foi puxada a cavalo, por exemplo, para quem gosta de cavalo sabe que o cavalo é um bicho, por conta da questão física do cavalo, né? Onde estão os olhos do cavalo, ele se assusta com muita facilidade. Então é um bicho que Deus livre, disparar um bicho desse no meio de uma população, se pode machucar, até matar uma pessoa, Deus livre. Então você veja, esse ano a gente já avançou para esse lado, colocou uma biga com 2 cavalos lá puxando, né? Aí o nosso cavaleiro acabou ficando doente no dia da peça, ficou no sereno, um cavaleiro um pouco mais experiente, e aí ficou no sereno, ela ficou doente, coitada, verdade, isso aconteceu, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Por isso que eu cuido pro Elias não se assustar aqui no estúdio. Não, Deus livre. Pensa ele se assustar ali onde eu tô aqui. Imagina se tomar um coice a 2 metros. Eu sou bem manso. Sou bem domesticado. Já domesticado. Mas enfim, chegamos ao final do bate-papo, agora 8h46. Obrigado pela sua participação e mais uma vez, parabéns para você, para todos os envolvidos, né? Porque como a gente mesmo comentou aqui, é um projeto feito com muito amor, porque as pessoas têm que conciliar a vida pessoal, profissional com os ensaios e tudo mais, mas o resultado final realmente é impressionante e não tem nada o que comentar de negativo com o resultado final. Obrigado pela participação e sucesso para vocês, Lara. Eu agradeço a vocês todos, né? E só uma última ressalva, Cleverson, né? Uma pessoa me perguntou sábado sobre isso, né? Falou, agora vocês vão poder contratar profissionais e tal. Não pode. Então, por exemplo, se eu quiser contratar um ator lá específico, eu quero um ator específico para fazer o papel do Judas, eu vou pagar para ele, não posso. Não dá pra trazer o Caio Castro? Não dá pra trazer o Caio Castro. O Caio Castro não paga nem a janta. Então não tem como trazer. Infelizmente não tem. Você não pode pagar profissionais, entende? Por exemplo, eu não poderia cobrar pelo meu trabalho. Eu quero contratar um diretor específico para artes plásticas. Não posso. Então eu posso alugar equipamentos, não posso comprar nada de item permanente. Por exemplo, eu quero comprar um data show potente para fazer uma projeção mapeada. Não posso. Itens permanentes. É só locação e contratação de serviços daí. Muito bem, obrigado pela sua participação. Agradecemos. 8h47, agora um bom dia, voltamos